Ainda me lembro do momento exato em que as mãos dela começaram a tremer. Estávamos no portão B6, e minha avó segurava o envelope do cartão de embarque com as duas mãos. Só que não havia nada lá dentro. Emma, sussurrou, com a voz embargada. Ele disse que não havia bilhete para mim. E então meu pai virou o rosto, como se ela fosse apenas um erro que ele pudesse apagar. Como se os 20.000 que ela deu não significassem nada. Era dia de ação de graças. Eles embarcaram no voo para a Europa. Eu fiquei para trás com ela. Nunca me arrependi. 3 semanas depois, quando eles voltaram de Paris, atravessando a área de desembarque e rindo, congelaram ao me ver ali, ao lado de um homem de terno cinza escuro. E na mão dele havia uma pasta que iria mudar tudo. Esta é uma história de traição, de uma mulher que deu tudo e do que acontece quando alguém finalmente diz, basta. Quando eu era criança, nunca senti que realmente pertencia à minha família. Meu pai, Charles Whitmore, era corretor de imóveis, obcecado com a própria imagem. Minha mãe, Débora, se preocupava mais com dietas e status social do que com qualquer emoção verdadeira. Os jantares de família eram como apresentações ensaiadas, conversas triviais, críticas e silêncio. Mas havia uma pessoa que fazia a vida parecer cheia de luz. Minha avó, Lilian. Ela era mãe do meu pai, uma professora aposentada que vivia em uma casa térrea simples em Meridian. Todos os verões, ela me recebia como se eu fosse sua filha. Enquanto meus pais viajavam em cruzeiros exclusivos para adultos, eu passava tardes quentes assando pães de canela, regando suas hortênsias e adormecendo no sofá enquanto ela cantarolava antigas canções de Natal de Billy. Ela era gentil, mas firme e bondosa, mas com uma força silenciosa. Quando chorei por não ter sido convidada para a festa de aniversário da minha prima, ela me ensinou a pintar. Quando meus pais me repreenderam por ter tirado um B em matemática, ela disse, notas medem números, não valores. Ela guardava tudo que eu fazia, cada desenho torto, cada cartão de aniversário. A geladeira dela era um mural da minha infância. E mesmo depois que cresci, me mudei e me tornei enfermeira em Boise, nunca deixei de visitar, porque minha avó nunca deixou de me amar. Ao contrário dos meus pais, ela nunca me fez sentir que eu precisava conquistar seu afeto. No fundo, eu sempre temi que eles se ressentissem desse laço, que talvez vissem a ternura dela por mim como uma ameaça. Eles nunca diziam isso em voz alta, mas eu percebia na forma como o maxilar do meu pai ficava tenso sempre que a avó me elogiava, ou como o sorriso da minha mãe diminuía sempre que eu escolhia passar as férias com a avó em vez de viajar para Aspen. Ainda assim, eu dizia a mim mesma que eles nunca a magoariam. Não a ela. Eu estava enganada. Naquele dia de ação de graças, quando chegaram à casa dela com malas, sorrisos e promessas de uma viagem em família para a Europa, eu quis acreditar neles. Eu queria acreditar que, talvez, por uma vez, eles quisessem incluí-la. Mas, mesmo assim, uma parte de mim prendia a respiração, porque o amor na minha família sempre vinha com condições. Já a avó. Ela nunca viu as cordas se apertando ao redor dela. Tudo começou com vinho, torta e elogios que soavam um pouco ensaiados. Estávamos reunidos ao redor da pequena mesa de jantar de mogno da avó. Ela havia feito seu famoso empadão de batata doce, e o ar estava impregnado com o cheiro de canela e peru assado. Todos sorriam demais, riam com facilidade exagerada. Eu conhecia aquela risada, era a mesma que meu pai usava quando tentava fechar uma venda. Estava pensando, disse meu pai entre uma garfada e outra, como seria incrível levar esta família para algum lugar especial. Sabe, Europa, todos nós juntos, Roma, Paris, Londres. Uma aventura inesquecível. A avó piscou os olhos, surpresa. Ah, isso parece adorável, mas não sei se minhas articulações aguentariam tanto caminhar. Essa é a beleza da coisa, ele sorriu. Vamos no nosso ritmo. Terá seu próprio assento e cadeiras de rodas à disposição. Ficaremos em hotéis com elevadores. Serviço de quarto de primeira. Um verdadeiro luxo. Mãe, minha tia Dana interrompeu, assentindo com a cabeça, a senhora nunca saiu do país. Essa é a sua oportunidade. Até meus primos Brooke e Tyler, que mal tiraram os olhos dos celulares durante a noite inteira, murmuraram algo como: seria legal. Olhei para a avó. Ela ficou em silêncio, mexendo o chá lentamente. Então meu pai acrescentou, com um tom casual demais:
Só precisamos de um pouco mais para as reservas. Os depósitos vencem na próxima semana. O resto já está garantido. Senti meu estômago se apertar. Quanto é um pouco mais? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele sorriu. Só 20. Imaginei que a vovó pudesse contribuir. Ela sempre quis que fizéssemos uma viagem em família. A sala ficou em silêncio por um instante. Então a avó sorriu, um sorriso frágil. Bem, se isso unir todo mundo. Eu queria gritar, mas não consegui, porque ela parecia feliz, esperançosa, como uma criança prestes a ser escolhida pela primeira vez. Depois de uma vida inteira sendo deixada de lado pelos próprios filhos, acho que ela acreditou, de verdade, que finalmente estavam a enxergando. Na manhã seguinte, ela ligou para o banco. Ouvi sua voz dando números de conta enquanto eu ficava parada no corredor, com os punhos cerrados. Eu devia tê-la impedido. Devia ter pedido para ela esperar, para questionar por que só ela tinha que pagar, quando ninguém mais se mexia para ajudar. Mas tudo o que consegui dizer foi: Avó, tem certeza? Ela deu uma palmadinha na minha mão. Querida, eles finalmente me incluíram. Vale cada centavo. Cada parte de mim queria acreditar nela. Mas havia algo na forma como meu pai a abraçou na despedida rápido demais, distraído demais que me deixou com um frio no estômago. Aquilo não era um presente. Era uma transação. E a avó não percebeu que era ela quem estava sendo enganada. Na manhã do nosso voo para a Europa, a avó já estava pronta antes de todos. Ela vestia seu casaco de malha azul marinho com botões dourados e aquelas mesmas sapatilhas pretas que sempre chamava de sapatos de viagem, embora não viajasse havia anos. Sua mala era pequena, quase constrangedoramente pequena, o tipo de bagagem que alguém levaria para um fim de semana, não para uma excursão de 3 semanas pela Europa. Viajei com pouca bagagem, disse ela, orgulhosa, para não atrapalhar ninguém. Sorri de leve, mas por dentro meu estômago se revirava. No aeroporto, tudo aconteceu muito rápido. Papai assumiu o comando, conferindo passaportes e gritando instruções como um general em missão. Minha tia Dana circulava nervosa, preocupada com sua almofada de pescoço e as garrafas de água caras. Ninguém realmente falava com a vovó. Levamos a mala dela atrás de nós em direção à área de embarque internacional. Ela olhava ao redor com uma admiração silenciosa, como uma criança em um parque temático, absorvendo cada detalhe. Nunca vi um aeroporto tão grande, sussurrou, segurando meu braço. Chegamos ao balcão de check-in. Foi aí que tudo começou. A voz do papai mudou de repente, ficando tensa e abafada. Ouvi-o resmungando com um funcionário da companhia aérea, dizendo frases como: Não está no manifesto, deve ser um erro do sistema. Aproximei-me. O que está acontecendo? Perguntei. Papai se virou, tentando parecer calmo. Houve uma confusão. Parece que a passagem da vovó não foi aprovada, mas está tudo bem, vamos resolver. O sorriso da vovó sumiu. Charles, o que você quer dizer com a minha passagem não foi aprovada? Ele desviou o olhar. Provavelmente é uma falha no site. Essas coisas acontecem. Mas com o tempo que temos agora, acho que não vamos conseguir arrumar. Tia Dana interrompeu, dando de ombros. Talvez seja melhor assim, mãe. O voo é longo. A Europa exige muita caminhada. Você mesma disse que seus joelhos andam doendo, disse meu pai. A vovó piscou, apertando as mãos em torno da alça da sua pequena mala. Mas eu paguei. Eu dei o dinheiro, disse ela, a voz quase um sussurro. Meu pai forçou um sorriso tenso. Claro, e todos nós vamos graças à sua generosidade. Mas você precisa descansar, mãe. Vamos trazer presentes, fotos e histórias para você. E então, Faith simplesmente se virou e caminhou em direção ao portão. Sem desculpas, sem um abraço, apenas um adeus seco. Fiquei paralisada. Meu coração batia forte no peito, como se tentasse arrebentar minhas costelas. Ao nosso redor, outras famílias se abraçavam, riam, tiravam fotos. E nós, apenas paradas. Só eu, minha avó e aquela mala que, de repente, pareceu pequena demais. Ela me olhou, piscando devagar.
Eu não tenho passagem. Murmurou de novo, como se repetir aquilo pudesse mudar algo. Peguei a mão dela. Então eu também não vou. Ela tentou protestar, a voz trêmula. Emma, você sonhou tanto com essa viagem. Não respondi. Não sem você. E assim, enquanto eles embarcavam para a Europa, nós voltamos, caminhando em silêncio pelas portas do aeroporto, direto para o vento frio de novembro. A viagem de volta para casa foi silenciosa. A casa cheirava a lavanda, e o passaporte dela continuava ali, intacto, nunca usado. Fiquei parada na porta, sem saber se devia dizer alguma coisa ou apenas deixar que ela fingisse que nada tinha acontecido. Em vez disso, fui para a cozinha. Não respondi. Não consegui. A raiva presa na minha garganta era grossa demais para ser dita. Mais tarde, naquela noite, depois que ela se deitou, sentei-me sozinha à mesa de jantar. Se um idoso é coagido, enganado ou manipulado a transferir bens sob falsos pretextos, isso pode ser exploração financeira. Eu sabia disso. Só não quero te causar mais problemas. Já é difícil admitir, quase em voz alta para mim mesma. Mas não fazer nada é ainda mais difícil. Ela olhou para as pétalas na palma da mão. Ainda são meus filhos. Eu sei, sussurrei. Mas você é a minha família, e eu não vou deixar que te façam isso. Ela não respondeu. Mas, naquela noite, eu liguei para o número. Uma recepcionista me transferiu para alguém chamado Victor Ainsley, advogado do Gabinete de Proteção ao Idoso. Conte-me tudo, disse ele, com uma voz calma e ponderada. E foi o que eu fiz. Pela primeira vez em dias, não me senti impotente. Victor Ainsley não era nada do que eu esperava. Não era frio nem excessivamente formal. Quando chegou à casa da vovó na tarde seguinte, usava um blazer cinza, calça jeans e trazia uma expressão calorosa, que não parecia ensaiada. Ele apertou a mão da vovó com gentileza e sentou-se na beirada da poltrona como quem visita um velho amigo, não alguém investigando um crime. Eles são minha família, disse ela, suavemente. Victor assentiu, como quem já ouviu isso uma centena de vezes. Eu entendo, mas estou aqui para protegê-la. O que eles fizeram com você coagindo-a a dar 20 mil sob falsos pretextos e depois abandonando-a se enquadra, sim, nos critérios de exploração financeira contra idosos. Observei os olhos dela piscarem, revelando dúvida, culpa, vergonha. Então falei. Vovó, você deu aquele dinheiro porque eles prometeram algo que nunca tiveram a intenção de cumprir. Isso não é generosidade. Isso é roubo, disfarçado de sentimentalismo. Victor se inclinou para a frente. Com sua permissão, gostaria de ajudar a recuperar esse dinheiro e proteger seus direitos legais. Precisaremos reunir toda a documentação, seus extratos bancários, mensagens de texto, mensagens de voz e, se possível, testemunhas. Ela hesitou por um momento. Então, pela primeira vez desde o aeroporto, falou com firmeza. Tudo bem. Se a Emma acredita que isso é o certo, então eu confio nela. Era tudo o que precisávamos. Durante a semana seguinte, Victor e eu trabalhamos como uma tempestade silenciosa. Fomos ao banco local. A gerente, uma mulher chamada Sharon, conhecia minha avó havia anos. Quando contamos o que aconteceu, seu rosto empalideceu. Ela imprimiu o extrato que mostrava claramente a transferência de 20 mil para uma conta em nome do meu pai. Depois fomos ao aeroporto e encontramos a mesma atendente do check-in, Marissa. Contamos a ela que minha avó havia sido enganada e deixada para trás. Parecia errado, frio, disse Marissa, concordando em fornecer uma declaração por escrito. De volta à casa da avó, ela se sentou em sua cadeira de balanço enquanto Victor sorriu. Eu diria que a senhora é uma mulher muito poderosa, senhora Whitmore. Ela corou como uma adolescente. Alguns dias depois, Victor levantou os olhos do laptop e disse calmamente. Emma, estamos prontos. Prontos para quê? Perguntei. Ele fechou a pasta e me olhou nos olhos. Para quando eles voltarem. 3 semanas depois, eles voltaram. Eu sabia exatamente o número do voo. Victor havia obtido o itinerário no histórico de reservas da agência de viagens comprado, é claro, com o dinheiro da vovó. Eu não contei a ela que iria.
Estávamos preparados, cópias dos extratos bancários, a declaração de Marissa e uma intimação judicial aprovada apenas 2 dias antes. Eles apareceram no saguão de desembarque parecendo felizes, intocados, como se nada tivesse acontecido até me verem. O que é isso? Gaguejou meu pai. Vitor manteve a calma. Aviso legal de investigação por abuso financeiro contra Lilian Whitmore. O senhor tem 7 dias úteis para responder. O silêncio caiu como uma lâmina. O descumprimento pode resultar em um processo formal, completou Vitor, firme. A tia Dana arrancou os óculos de sol. Você está falando sério? Isso é loucura. Ela nos deu aquele dinheiro. Vitor ergueu uma sobrancelha. Deturpação documentada. Isso não é generosidade. Isso é fraude. O rosto do meu pai endureceu. Emma, foi você que fez isso? Assenti. Você está processando a sua própria família? Não respondi com calma. Estou protegendo a minha. Vocês a fizeram acreditar que queriam incluí-la e depois a humilharam no portão como se fosse descartável. Ela é velha, retrucou minha mãe. Aquela viagem teria sido difícil para ela, mas não para a conta bancária dela. Eu a interrompi. O silêncio que se seguiu foi pesado, atordoado. Então, a tia Dana cuspiu. Você sempre foi dramática. Vitor se colocou entre nós. Esta conversa terminou. Vemo-nos na mediação. E assim, sem mais palavras, nos viramos e fomos embora. Antes de sair, olhei por cima do ombro apenas uma vez e vi os rostos deles. Sem alegria, sem poder, apenas pânico. Eles não apareceram na primeira reunião de mediação. Vitor não se surpreendeu. Pessoas como eles geralmente acreditam que o silêncio fará com que desistamos, disse. Mas não desistimos. O juiz concedeu uma decisão à revelia a favor da minha avó. Restituição total. Os 20.000 seriam devolvidos em 30 dias. E não parou por aí. Com base nas provas de fraude intencional e dano emocional, o tribunal suspendeu todas as reivindicações de herança ligadas ao patrimônio dela. Uma recomendação formal foi feita para revogar todos os direitos de herança do meu pai, da minha tia e de seus cônjuges. Quando levei os papéis da sentença para casa, a avó sentou-se à mesa da cozinha, passando as páginas lentamente pelas mãos. Eles fizeram mesmo isso, murmurou, não com incredulidade, mas como uma confirmação silenciosa daquilo em que, no fundo, sempre temeu acreditar. Lamento que tenha chegado a esse ponto, disse eu, com delicadeza. Ela me olhou e sorriu um sorriso pequeno, triste, mas de algum modo mais leve. Não, querida. Eu que peço desculpas por ter deixado isso continuar por tanto tempo. Naquela noite, ela ligou para o Sr. Hendriquer, o advogado de herança que a assessorava há anos. Ouvi do corredor enquanto ela falava com uma firmeza tranquila. Eu só quero paz. E paz significa não dar mais chances para que as pessoas te magoem. Assenti. Sabia exatamente o que ela queria dizer. Nas semanas seguintes, ajudei-a a encerrar uma conta conjunta que mantinha com meu pai há anos. Transferimos todas as economias dela para um novo fundo protegido. Ela insistiu que eu fosse registrado como sua representante financeira. Quero que cuide de tudo se eu não puder, disse ela. Você sempre poderá, sussurrei de volta. Mas, por dentro, eu sabia que não era bem assim. Algo nela havia mudado. Não apenas a decepção, mas os anos de expectativa dando lugar à aceitação. Não era amargura, mas clareza. Voltamos às nossas rotinas, devagar. Era um recomeço. Só nós duas. Sem fingimentos, sem máscaras, sem esperar desculpas que nunca veriam. Apenas presença. Apenas verdade. E naquele espaço, minha avó não era uma vítima. Ela estava livre. Na primavera seguinte, plantei tulipas amarelas ao longo da cerca do quintal dela. Quando eu tinha 8 anos, ela me disse que tulipas amarelas significavam esperança, não alegria, mas esperança. A alegria vai e vem, ela me disse uma vez. Mas a esperança é o que se mantém vivo, mesmo quando tudo o resto desaparece. Queria que ela visse essa esperança todas as manhãs, ao abrir as cortinas. Em maio, o jardim floresceu em um mar de dourado suave.
Minha avó ficou na varanda, usando seu velho casaco de malha, com uma xícara de café nas mãos, apenas observando. Não disse nada, mas seus olhos brilhavam. Imaginei que você precisava de algo para esperar, murmurei. Ela sorriu, emocionada, enquanto eu contava sobre outras histórias de pessoas que nunca tiveram suas vozes ouvidas nos tribunais ou nos centros comunitários. Quando falei disso, ela chorou. Sempre soube que você cuidaria das pessoas, disse. Às vezes, recebíamos cartas ou cartões da tia Dana ou dos meus pais, tentativas vagas de reconciliação. Nunca abrimos. Minha avó ficava sentada perto da janela, enrolada em sua colcha favorita. Parecia em paz, mas havia um cansaço nela que eu nunca tinha visto antes. Um dia, caminhamos até o lago da cidade, sob a sombra de um velho carvalho. Coloquei um ramo de tulipas amarelas frescas sobre o túmulo dela, amarrado com uma fita que tinha suas iniciais bordadas, LW. Pessoas de toda a cidade vieram ao funeral seu professor de pintura, o florista que sempre a ajudava a escolher sementes. Ela era, e sempre será, uma presença marcante. Depois da cerimônia, fiquei sozinha junto ao túmulo, segurando uma última tulipa. O vento tocava meu rosto como dedos suaves, e juro que ouvi a voz dela sussurrar. Continua, Emma. Continua a florescer. E eu continuei. Concluí minha graduação e hoje trabalho na Elder Justice Initiative, investigando abusos, defendendo reformas e ajudando a reescrever a história de pessoas como ela. Ainda moro na casa dela. Mantive vivas as tulipas amarelas. A cada ano, elas florescem com mais força, como se carregassem a memória dela em cada pétala. Todas as primaveras, sento-me na varanda com uma xícara de chá, olho para aquela cerca dourada e digo, em voz alta: Você não criou apenas uma neta, vovó. Você levantou uma testemunha. Você formou uma lutadora. E isso é um legado